Eu comecei a acompanhar a banda União 15 de Novembro em 1942. Gostava muito de acompanhar a banda, carregar pasta, carregar a partitura para música, acompanhando procissão e sempre viajando com a banda. Várias cidades aí, município Mariana, tocando de peça de padroeiro. E nesse tempo, eu estava com meus 12 para 13 anos. E continuei, gostava da banda, eu tinha amor pela banda mesmo, então aonde que a banda ia, o São Mateus estava junto. Só nessa lida aí, por mais de 50 anos. Bem, eu sou ligado à União 15 de Novembro desde 1901. Eu conheço o meu avô por uma foto de 1901, ano da fundação da banda. O avô, pai de meu pai, de quem eu herdei o nome, era baixista da União 15 de Novembro quando de sua fundação, na época do Antônio Miguel de Souza. E eu fui ingressar na banda aos 16 anos, 15 para 16 anos, em 1978. Eu aprendi a teoria musical com o Chiquinho Alfaiate, na alfaiataria dele, e clarinete era o instrumento que eu tocava, aprendi com Rafael e José Dutra. O regente à época era o Sr. GG, Geraldo Elias Martins. Eu permaneci na banda até 1990, quando eu havia alcançado a minha formação acadêmica e fui trabalhar fora. Mas permaneci sempre ligado à banda, aos amigos da banda, ao Sr. Amadeu, que é um incansável presidente, sempre tive muito interesse pela música em Mariana de modo geral. Bom, eu toco na banda desde 2004, então já são 13 anos. Na verdade, eu era para estar aqui mais tempo, né? Eu iniciei as aulas quando o maestro ainda era o Geraldo Elias Martins, o GG. Aí, por algum motivo de desânimo, eu acabei saindo, fui fazer aula de piano. E algum tempo depois eu voltei. Foi em 2004, né? Estou 13 anos na banda já. Eu estou aqui na banda desde 8 anos de idade, meu pai tocou aqui 50 anos. Então, naquele tempo eu vinha com ele para os ensaios, com o pessoal que eu podia trabalhar com eles também, tocavam na banda, eu vinha para o ensaio aqui todo dia. E depois, com mais tempo, eu comecei a jogar futebol. Aí eu peguei, na época eu entrei, aí eu fui tocar na banda, mas na época eu gostava mais de futebol do que da banda, então eu fui pro futebol e larguei a banda. Aí, certo tempo depois, eu estava encerrando a carreira de futebol, aí fui convidado para fazer parte, fiz o centenário da banda, fazer parte da festa da banda como conselheiro da banda. Aí fiquei como conselheiro uns tempos, depois passei a vice-presidente e atendendo o pedido do Sr. Amadeu, nós pegamos a diretoria da banda, que é um cargo muito difícil, complicado, nós vamos levando aí. Mas não tive condições de tocar na banda, por causa de serviço. Então, eu só ia na banda quando tinha oportunidade de ir. Mas para assumir compromisso para tocar, eu não quis assumir. Olha, na realidade, eu entrei depois como conselheiro, e quando houve a necessidade de fazer uma eleição, o Raul me convidou para ser um candidato a presidente da banda. Aquela luta, né? É uns 80, 90 sócios, né? Um pinguinho da prefeitura que vem todo ano, né? Já teve época do prefeito cortar a subvenção da banda para negociar politicamente. Então, a banda nunca teve dinheiro. Agora, instrumental, hoje a banda tem instrumento para compor 3 bandas com 32 músicos cada uma. A minha trajetória teve o início aos 10 anos de idade na banda União 15 de Novembro, onde eu permaneci até o ano de 2002, onde foi comemorado o centenário dessa banda, né? E aí foi preciso assim eu dar uma afastada para descansar um pouco, né? Só que depois o pessoal da banda uniu novamente a diretoria atual
me fizeram um convite para estar ensinando os jovens também aí para a renovação da banda no futuro, né? Então eu voltei para ficar só nesse trabalho, de estar trabalhando com os jovens para o futuro. Quando o compositor imagina uma obra, uma peça, ele já tem em mente mais ou menos o tipo de sonoridade que ele quer tirar daquela composição, né? Como que é? Então ele sabe escrever, ele tem que saber escrever para um instrumento que toca na região muito grave, na região muito aguda, na região intermediária, na percussão, organizar tudo aquilo para que a sua ideia colocada no papel funcione quando o conjunto vai tocar. Então, no caso da banda de música, é importante que ele conheça verdadeiramente como que funciona o conjunto banda de música. Meu pai tem uma mente muito privilegiada, ele possui ouvido absoluto, ele é capaz de instrumentar, orquestrar sem depender de um instrumento musical. Então ele tem um ouvido interno muito desenvolto. Eu fui conhecer o Álvaro muito tempo depois. A impressão que eu tinha é que a gente olhava nos quadros lá da banda, Antônio Miguel, Aníbal, Walter, a gente via todo mundo, Joãozinho Walter, e alguns até estrangeiros que tinham uma parte da sede lá, que ficava com alguns quadros de Bach, de Mozart, de todo mundo lá. A gente ficava lá pensando, todo mundo aqui já morreu, aquele negócio todo, e um belo dia, se não me engano, na casa de Rafael Dutra, família toda de músicos também, o Flávio me leva para lá e eu fui conhecer Álvaro Walter, um tenor chinês, eu com um pistãozinho, um trompetezinho lá, michuru, a Lourdinha cantando, a Marietinha tocando piano, e Álvaro e Flávio lá nos tenores, e eu lá apanhando da música deles lá com um pistãozinho michuru. E aí eu fiquei sabendo quem era Álvaro Walter. Aí, que aquele era o cara. Bom, o nome Álvaro Walter, ele apareceu para mim, no primeiro dia que eu entrei na banda, nos ensaios, né, nas partituras, sempre estava escrito lá, tinha Álvaro Walter, cópia dele, ou então a música dele mesmo, e para mim sempre foi o nome. Até que um dia, durante o ensaio, né, todo mundo aguardando, chegou o famoso Álvaro. Para mim foi um vislumbre naquele momento, todo mundo cumprimentando, e eu, só pela presença dele, eu senti que era uma pessoa muito importante, né? Depois de um tempo, assim, na banda já, eu vi que era recorrente, partitura de procissão, partitura de sinfonia, dobrado, tinha lá Álvaro Walter. Então, ele foi uma pessoa, assim, que contribuiu muito para a banda enquanto músico, enquanto maestro, né? Dado o exemplo de seu pai, que foi um grande maestro da banda, e para mim ele é um ícone, né? Que eu conheci primeiro a música para depois conhecer a pessoa, e eu vi que de fato, né, aquilo que as músicas dele expressavam, ele também expressava, né, em sua presença. Batendo um papo rápido com ele, a gente percebe isso. Ele é uma pessoa muito simples, embora ele ensine muito, a gente vê que ele está sempre aberto também a aprender, até mesmo com a gente que é mais novo, não tem tanta experiência quanto ele. Onde há banda de música, há também compositor ou compositores escrevendo para a banda. Isso é muito comum. Mariana, por exemplo, tem um compositor, ele está vivo, que é o Álvaro Walter, cujo compositor nós estivemos estudando aqui no departamento de música esse semestre passado. Ele escreveu muita música, há muitas obras dele que ele dedicou à banda ao qual ele tocava. Quer dizer, a banda que ele tocava em Mariana tem no arquivo praticamente quase que todo o repertório dele. Uma característica muito forte que a gente sempre vê nas composições, normalmente elas
são mais puxadas para os instrumentos do autor, que o autor também executa, né? Então o Álvaro Walter, ele tocou clarinete um tempo na banda e também tocou saxofone. Então, para o clarinete, o nível de execução normalmente ele é um pouco mais elevado, né? Bem trabalhado as notas, né? E até mesmo alguns contracantos que nem a clarineta faz, às vezes a gente nota na partitura. Então, o nível de execução não é fácil, mas ao mesmo tempo, se bem executada, né, dá um efeito grande na música, a gente não vê em outras composições de outros autores. Olha, o Álvaro, ele nunca deixou de vir em Mariana sem vir na minha casa. A minha casa, sempre que ele vinha aqui em casa. E na banda, quando ele vinha, ele avisava o regente, ou me avisava, então a gente comunicava com os músicos. E os músicos, é uma alegria receber o Álvaro lá, até hoje. Quando o Álvaro fala que vai lá na sede para assistir o ensaio, todo mundo quer ir em ensaio, todo mundo quer ensaiar. Aliás, tem instrumento novo lá que fica lá reservado. Quando ele vem, que ele não traz o instrumento dele, o saxofone está lá à disposição dele. Bom, o Álvaro é chamado por nós, carinhosamente, por Alvinho, né? É o meu irmão mais velho. E ele tem, assim, uma afeição muito grande por Mariana, pela banda, pela música. Todas as vezes que ele vem a Mariana, todas as vezes que a gente entra em contato, ele quer saber notícia, principalmente do Amadeu, que é um dos melhores amigos dele, Amadeu, que foi presidente da banda por um período, assim, acho que de mais de 40 anos, sabe? Então, estão sempre assim em contato. E sempre que ele pode, ele vem a Mariana. Mas ele, quando ele vem aqui, Mariana, a passeio, ele sempre vem aí, ele vem aos ensaios, à noite participa, ensaiando junto com a gente aí, né? Então ele passa pra gente, assim, aquela segurança, aquela firmeza, pela dedicação que ele tem, inteligência, capacidade, né? É realmente uma pessoa que gosta de música mesmo. Tanto é que aonde ele vai, assim, igual quando ele vem em Mariana passear, ou vai em Belo Horizonte, todo lugar onde ele vai levando o instrumento dele. Enriquece muito o nosso arquivo, né? Porque tem muita música nós tendo aqui que... música que não é qualquer banda que tem. Ou nenhuma, quase nenhuma tem algumas músicas dele. Porque quem passa a música dele para outras bandas é ele mesmo. A gente não passa, porque é um cartão que a gente tem. Ele foi assim o parâmetro, era o espelho, porque ele tinha que dar o exemplo. Nós somos 6 irmãos, nós todos nascemos nesta casa, no quarto aqui ao lado. E eu me lembro que quando meu irmão caçula nasceu, papai colocou o Alvinho tomando conta de mim e dos meus irmãos Márcio, Paulo, Estela, aqui no quarto ao lado, enquanto a minha mãe dava luz ao nosso irmão caçula. E quando acabou ali o trabalho de parto, e o Alvinho ficou tomando conta, para não deixar a gente sair do quarto, para que a gente ficasse comportadinho ali. Eu nasci em Mariana em 1941. Numa família de músicos. Meu avô
foi o primeiro mestre músico da Sociedade Musical União 15 de Novembro. Meu pai, maestro, meus tios, meus primos, meus irmãos, foram todos músicos daquela sociedade. Joãozinho Walter, irmão do seu pai, Aníbal Walter, era um alfaiate, e Chiquinho, sobrinho de Joãozinho, todos faziam da alfaiataria uma escola de música. Depois que ele foi se tornando mocinho, adolescente, o instrumento, o saxofone, era, vamos dizer assim, uma atração para as meninas da época, né? Então ele era muito namorador. Então as meninas vinham aqui para conversar com ele, ficava espremendo espinhas, sabe, nele, aquelas coisas de adolescente, né? E sempre assim, às vezes ele tocava aqui no fundo de casa e os vizinhos lá do São Gonçalo, aqui dos arredores, ficavam nas varandas, nas janelas ouvindo, e de lá eles pediam as músicas que queriam ouvir. Fazia muita serenata, porque naquele tempo os rapazes, para agradar as namoradas, né, as mocinhas, eles cantavam para elas. A esposa do Álvaro conheceu o Álvaro na banda. Quando nós fomos tocar lá na terra dela, São José do Oratório, é lá que ele conheceu a Gisela e começaram a namorar. Namoramos 5 anos, 5 meses, nos casamos com 22 anos e tivemos 4 filhos e 7 netos. E por sinal um bom casamento, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nós tivemos 5 filhos, dos quais 4 estão vivos. Um deles é um grande músico, Carlos Walter, violonista internacional. E tem um neto que está desenvolvendo muito bem a música eletrônica, DJ. A música sempre serviu para diluir os momentos importunos da minha vida social. Tem uma música que a banda tocou uma vez no SESI, chama-se Giovanni, é uma obra sinfônica, que a gente decidiu fazer a leitura da dedicatória antes da música. E foi impressionante, porque após a execução da música, ou até mesmo durante, a gente sentiu tudo que a dedicatória dizia ao longo da música. Ao final da música tinham pessoas chorando, porque é uma música que ela conta a geração de um filho que ele teria com a esposa dele, que esse filho ele morreu logo após o parto, né? Então a música ela tem altos e baixos, contando assim exatamente como é que é uma gravidez, né? Os primeiros movimentos da criança, aquele momento de exaltação, chegar ao parto até culminar na morte. Então a música que ela, para mim, ela transparece emoção. Então, para mim, a característica marcante do repertório dele é conseguir passar, né, para as pessoas que estão ouvindo suas músicas aquilo que ele sentiu na hora da composição dela. Mas ele é um músico versátil e compôs muita música em homenagem a pessoas amigas, pessoas de família. Ele escreveu isso usando a competência que tem, mas cheio de forte emoção em trabalhar esse repertório. Aos 15 anos de idade, eu compus a minha primeira valsa, intitulada Meus 15 Anos. E de lá para cá foram mais de 52 composições de gênero bandístico. E eu gosto muito das músicas dele, porque é o seguinte, todas as músicas que ele faz, se você vê uma pasta de música dele, toda a música é uma dedicatória. E normalmente as músicas dele têm nome de pessoas, que da banda, da família dele, amigos dele. Então isso eu acho que marca muito as composições dele. Nezinho era um antigo músico da banda e tinha fama de ser bom de garfo. E nesses momentos aí de confraternização,
Tem sempre uma fama que o músico se alimenta bem, né? Que o músico vai para as festas tocar, mas depois tem que ter um bom alimento. A forma de retribuir ao músico é oferecer para ele um bom lanche, um bom almoço. E essa história de um garfo malezinho está diretamente ligada a esse fato dele ser um bom garfo. Mas quando a minha mãe faleceu de repente. Ela saiu para fazer uma visita e não retornou, entende? E então foi uma coisa assim muito chocante. E então foi uma época que ele compôs muito. Mater Amabilis, sabe? Muita música assim em homenagem a ela, porque ele tinha uma ligação muito grande com ela. Ele tem várias músicas, mas no entanto tem a música Jamais Se Esqueceremos, que essa ficou marcada para mim. Aí o Ludinho pegou e falou comigo, você precisa dar uma ida lá em casa que a Alva mandou um negócio pra você. Eu nem imaginava o que era. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso, emocionado, surpreso. Tinha um dobrado com o meu nome. E a banda já tocou aí, já me pediram esse dobrado também, alguém já tem conhecimento, outras bandas têm conhecimento desse dobrado. Já me pediram, eu falei, tudo bem, depois que a banda não cansar de tocar, eu passo pra vocês. Ele chegou na sede e falou comigo que tinha composto um dobrado e que tinha colocado meu nome. E já ia experimentar lá na partitura, para poder a banda ver se está tudo de acordo, né? Porque é um grande dobrado, Algum, mas tem, que inclusive o pessoal gosta muito, um dobrado chama Aprendiz de Joãozinho, né, que é dedicado ao Joãozinho. Foi uma música composta com uma função muito bem definida. Joãozinho Walter, irmão do seu pai, Aníbal Walter, era um alfaiate, e Chiquinho, sobrinho de Joãozinho, todos faziam da alfaiataria uma escola de música. O Joãozinho tinha o dom de professor mesmo. Eu ainda relembro ele segurando na minha mão para fazer os primeiros compassos do solfejo. O Joãozinho, ele tinha um modo peculiar de tocar o seu instrumento. É preciso estudar e aprender todos os dias. Nesta vida nós somos eternos aprendizes. E eu volto a dizer que a música foi a grande marca da minha vida. Ela não foi simplesmente um fenômeno acústico. Ela não foi simplesmente uma questão de harmonia, melodia ou ritmo. A música foi a realização de um grande sonho e de um grande ideal.